Bom dia, chegamos na nossa quinta lição. Na primeira lição nós vimos que Jesus ele já existia antes de todas as coisas. Na segunda lição nós vimos que havia um propósito dele se tornar homem como nós. Na terceira lição a gente viu que mesmo sendo homem ele não pecou. Nós vimos que Jesus passou por toda a tentação que nós passamos, mas por ele estar focado não na sua própria vontade, mas na vontade do Pai, ele não pecou. Na quarta lição nós vimos que a obra de Jesus foi feita com poder, mesmo sendo homem. Jesus realizou essa obra poderosa. E como? Por meio do Espírito Santo. Como homem, Jesus necessitava da unção do Espírito Santo para realizar os milagres e os sinais e maravilhas que ele fez. Assim como nós temos esse poder disponível para nós para realizarmos os sinais, as maravilhas, os milagres, essa obra poderosa de Jesus. Hoje nós vamos passar para um momento muito especial do nosso estudo. Na quinta lição nós vamos aprender por que a razão de Jesus ter morrido pelos nossos pecados. Eu me lembro que ainda muito pequeno, eu sempre tive esse questionamento porque eu não conseguia entender por que Jesus teve que morrer. Para mim seria mais fácil se ele viesse, ensinasse as pessoas como se aproximarem de Deus e depois picado a mula, ter voltado para o céu sem essa necessidade de morrer. Todos nós já ouvimos isso, todos nós conhecemos essa história da morte de Jesus. Mas por que foi necessário? Por que ele teve que morrer? Romanos 3,10 diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Ou seja, não há quem seja bonzinho, né? Romanos 3,23 diz que todas as pessoas pecaram. Por causa disso estão separadas da glória de Deus, ou seja, estão separadas de Deus. E qual que é a consequência disso? Estar separada de Deus, morte espiritual, separação de Deus. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. É uma lei espiritual. Existe, por exemplo, no nosso plano físico, a lei da gravidade. Se eu jogar alguma coisa para o alto, aquilo cai. É uma lei física, vai cair. E existe essa lei espiritual. O pecado, a consequência do pecado é morte. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, imagina, você é um trabalhador, trabalha 30 dias. No final do mês você recebe o seu salário, aquilo que você merece por ter trabalhado. O salário do nosso pecado é a morte. A morte é o pagamento daquilo que nós recebemos do que aquilo que nós merecemos por pecar. Então, o seu salário como pecador é a morte. E é por isso que nós morremos. Então, é isso que nós merecemos. Agora, você imagine, você vai ali e faz uma dívida no supermercado de R$400, não tem dinheiro para pagar. O dono do supermercado vai todo dia na sua casa te cobrar. Você se esconde, você não tem como pagar. Imagina que eu fico sabendo disso, vou lá no supermercado, pago a sua dívida. No outro dia, o dono do supermercado vai lá na sua casa te cobrar? Não. Por quê? Porque a dívida foi paga. E foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio pagar uma dívida. O salário do nosso pecado traria morte para nós. Então Jesus ele morre para que nós não precisássemos morrer. Ele paga esse salário para a gente não precisar receber esse salário, que é a morte. Então a morte de Jesus ela foi necessária. Se Jesus não tivesse morrido, ele não teria como pagar essa dívida nossa que era a morte, porque o salário do pecado é a morte. Guarde isso no seu coração. Jesus precisou morrer para pagar a sua e a minha dívida. A morte que era para eu morrer por causa do meu pecado, Jesus pagou no meu lugar. A morte que era para você morrer por conta do seu pecado, Jesus morreu no seu lugar. A morte de Jesus foi uma morte substitutiva. Abra o seu coração para entender essa revelação. Que o Senhor nos abençoe.